Êxodo capítulo 3, só o versículo 12, porque os outros versículos o Serafim e a Gláucia já leram, os irmãos estiveram atentos. Versículo 12, notem, nós sabemos que há uma conversa entre Deus e Moisés. Deus apareceu a Moisés, eles têm um diálogo. E num momento nesse diálogo, Deus lhe respondeu. Versículo 12, Êxodo 3:12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Agora, notem a gramática. Qual é o sinal? É muito interessante. As pessoas andam à procura de sinais. Vou ler outra vez. Deus respondeu-lhe, eu serei contigo e este será o sinal. Qual é o sinal? O sinal é, eu serei contigo. Esse é o sinal. Eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O sinal é, eu serei contigo. É fantástico. Não me perguntem muito mais sobre isto, porque não sei dizer muito mais. O que eu sei é que Deus é com o seu povo. Eu serei contigo. Com Moisés, com Arão, com Miriam, a irmã, Joquebed, a mãe, com todos os levitas, com todas as tribos, e que daí surgimos nós também, porque Abraão é o pai da fé de todos os cristãos, de todos os seguidores de Deus. Então, eu serei contigo, é o sinal. É o sinal. Deus será conosco. Agora, permitam-me dizer assim, irmãos, dias difíceis os que nós estamos a viver. Dias difíceis os que estamos a viver. Dias muito tristes, mas Deus chama cada um de nós nestes dias, ou nesses dias. Nós fomos chamados para estes dias, porque senão nós não estaríamos cá. É esta geração que Deus chamou para estes dias difíceis. Deus me mantém nesta geração em que eu vejo o Covid-19, em que eu vejo a invasão da Rússia, em que eu vejo todos os tormentos e tormentas à volta do mundo. Deus chamou-nos para vivermos nestes dias difíceis, dias muito tristes, mas Ele chamou-nos para o servirmos. Uns dias atrás, o Emmanuel perguntou: o que fazer até partirmos para a eternidade? É isto, servir a Deus. Então, eu diria, orem pela Ucrânia. Às vezes alguns irão, pastor, o que é que eu posso fazer? O que é que podemos fazer? Orem pela Ucrânia. Orem pela Ucrânia. Todos os cristãos são chamados para esta hora. Deus nos manteve aqui. Alguns de nós, alguns já não estão. Nós é que estamos. Se nós estamos cá, então nós estamos para orar pela Ucrânia. Todos os cristãos são chamados por Deus para fazerem parte da e na sua obra aqui na Terra. Nós estamos na obra e fazemos parte da obra. Agora, com tudo o que está a acontecer no mundo, é possível ficarmos com a ideia de que Deus não está a trabalhar. Esta é a ideia errada. Deus está a trabalhar, mesmo com tudo errado a acontecer, porque Deus é um paradoxo, Deus é inexplicável, Deus é incompreensível. Nós não podemos explicar os seus caminhos. Deus faz o que quer fazer, como quer fazer, quando quer fazer, porque Ele é que é Deus.
E ser Deus é isso mesmo. Não é que agora possamos dizer que tipo de Deus é este que deixa crianças a sofrerem na Ucrânia. O tipo de Deus que é amoroso, que é misericordioso, que é compassivo, que é generoso, que é bondoso. É o que ele é, embora eu não entenda. Mas ele chamou-nos então para nós o servirmos, porque ele está a trabalhar. A verdade é que ele está a trabalhar e ele usa cada um de nós no cumprimento do seu objetivo primordial. E qual é o objetivo primordial de Deus? É salvar os pecadores dos seus pecados. O problema que nós temos no cristianismo contemporâneo é que a mensagem não é correta, não é explicada corretamente. A mensagem do cristianismo contemporâneo é uma mensagem que Deus vem para parar guerras, Deus vem para resolver casamentos, Deus vem para resolver situações de família. Não, a Bíblia não ensina isso. Cantamos o hino Castelo Forte. Ainda que eu perca a vida, perca famílias, perca tudo, Deus não veio resolver esses problemas. Deus veio para salvar pecadores dos seus pecados. E essa é a mensagem que a igreja perdeu. Não se prega mais nas igrejas. Agora, há uma tragédia na Ucrânia. O que é que eu devo orar? Que Deus salve pecadores na Ucrânia. Deus salve as pessoas que estão a fugir, os que estão a atacar, os que estão a defender-se, que Deus, de qualquer maneira, use esta tragédia para que pessoas sejam salvas e reconheçam que Ele, sim, é o Criador do universo, é o Criador do género humano, é o Criador da humanidade. Esse é o propósito primordial. E muitas vezes eu creio, eu disse a alguém, não sei quem, mas eu disse, às vezes nós no Ocidente precisaríamos de ter problemas. Porque quando temos problemas, aí sim os homens se voltam para Deus. E quando não têm, deixam Deus de lado. Então, hoje nós vamos ver a chamada de um dos servos de Deus e o que é que nós temos em comum com ele. Já sabem que esse servo é Moisés. É regra geral que todos são chamados por Deus. E é regra geral que todos que são chamados por Deus apresentem desculpas genuínas para não servi-lo. Todos nós apresentamos desculpas genuínas. E tem que ser mesmo assim. Por quê? Porque somos pecadores e queremos fugir de Deus. Mas quando fugimos de Deus, é ao encontro dele que nós vamos. Então, vamos ver 4 desculpas que são norma quando Deus chama cada um de nós e que nós damos. E é o que Moisés fez. A primeira desculpa, lembram, então, o irmão Serafim leu, Êxodos 3, no versículo 11, a primeira desculpa, quando Deus chama Moisés, Moisés vai e liberta o povo. Sabem? 2 milhões de pessoas. Ao menos sabemos 600 mil homens, mais as esposas dá 1.200.000. Um filho, cada um dá 1.800.000. Naquela altura era muito raro ter um filho, eram 2, 3, então 2 milhões ou mais. Era uma multidão. Como é que um homem vai libertar uma nação do poder da maior nação à face da terra naquela época, o Egito? Deus disse, vai libertar o meu povo. E o Moisés, então disse Moisés, primeira desculpa, quem sou eu? Esta é a primeira coisa que começa. Né? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? É como se Moisés dissesse, eu não sou importante, eu não sou conhecido. Sabem por quê? Moisés havia passado 40 anos no deserto. Moisés tinha acabado. E eles pensavam, Moisés acabou, talvez ele morreu.
40 anos no deserto a cuidar de ovelhas. E Deus disse: Moisés vai libertar o meu povo. Então, neste primeiro ponto, o que é que eu quero dizer? Quando Deus chama alguém, ele não chama por seres importante. Quando Deus chama alguém, ele não chama porque esse alguém é importante. Moisés diz: quem sou eu? Eu não sou nada. Sou um pastor de ovelhas. Todas as pessoas são nada aos olhos de Deus. No trabalho de Deus só existe uma pessoa importante. Sabem quem é? É Ele. É Deus. Então, quando Deus te chamar, não importa quem sejas, porque o mais importante no trabalho de Deus é Deus. Não sou eu, não és tu, não somos nós. Deus quer usar-te como tu és. Se tu disseres quem sou eu, não faz mal, Deus quer usar-te assim. Lembra-te, versículo 12, como eu, lembra-te que Deus estará sempre contigo. E esse é o sinal. Qual é o sinal? Deus estará sempre comigo. Ainda, sabe, há um salmo que o salmista diz: ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Levantar-me-ei, ainda que eu tenha caído. Então, Deus está contigo. Esse é o sinal. Deus está sempre contigo. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este é o sinal. Depois de tirares o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, a primeira desculpa, dizer quem sou eu, não é válida. Deus quer como tu és. Segunda desculpa que é dada, já encontramos no capítulo 4, versículo 1. Moisés não ficou contente e Moisés respondeu: mas és que não crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não lhe apareceu. O que é que Moisés está a dizer como desculpa? Está a dizer: eu não tenho nada para convencê-los. É como se Moisés dissesse: eu não tenho recursos, eu não sou rico. Como é que eu posso trabalhar para Deus se eu não tenho recursos? E muitas vezes nós damos essa resposta a Deus: eu não posso, eu sou pobre, eu não tenho nada, eles não vão ouvir, eu sou insignificante. Permitam-me dizer o seguinte, irmãos, em tempo de pandemia, em tempo de invasões de um país contra o outro, em tempo de guerra, quando Deus chama alguém, ele não chama porque essa pessoa tem recursos. Não. Todas as pessoas na presença de Deus não têm nada para apresentar. Então, no trabalho de Deus, só existe uma pessoa com recursos. E sabem quem é? É Ele, Deus. Ninguém tem recursos. Deus tem todos os recursos. Deus tem tudo o que é necessário para o seu trabalho. Então, Deus quer usar-te com o que tu tens. Lembra o que a Glaucia leu? Deus disse: Moisés, o que é que tu tens na mão? E tem uma vara. Aquela versão tinha uma outra palavra, mas tem uma vara. Uma vara. O que é que uma vara dá para fazer? E lança a vara. E nós sabemos que esta vara se transformou em serpente. Mesmo na presença do faraó. E Arão pegou na vara outra vez, na presença do faraó, nessa serpente, e tornou-se em vara outra vez. Moisés tinha uma vara. Qual é o valor de uma vara? Uma vara, um cajado. Não é nada. Moisés diz: eu não tenho uma junta de bois, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. O que é que tu tens, Moisés? Uma vara. Ok, é com essa vara que tu vais. É muito interessante. O que Deus fez através de Moisés usando a vara, oh irmãos, vocês sabem, até o Mar Vermelho foi aberto com essa vara. Moisés tocou nas águas do rio com essa vara e o rio se transformou em sangue.
Moisés levantou as mãos e com a vara e o mar vermelho abriu. O que é isso na tua mão? Eu pergunto neste momento assim, o que é que tu tens? Deus quer te usar, o que é que tu tens? Por exemplo, se Deus pode dizer, Beto, tu podes falar. Pronto, chega. Não preciso mais nada. Deus, eu não tenho nada. Deus diz, tu podes falar? Posso. Ok, tá bom. Então fala. Fala. Alguns podem fazer teatro, outros têm uma voz linda. Moisés, tu podes cantar? Posso. Então canta. O Fausto, podes tocar viola? Posso. Toca viola. Cada um pode fazer aquilo que Deus tem habilitado. E Deus quer usar-te em tempos assim. Vocês não sabem as pessoas que precisam de Deus nestes dias em que estamos a viver. Não sabem. Pessoas ligam para mim a chorar. Acreditem no que eu estou a dizer. Choram. Não é só de Portugal, dos Estados Unidos, do Brasil, da África. Ligam e choram. Pastor, o mundo vai acabar. O que é que eu posso fazer? Eu falo. Eu falo. Não há muito para dar. Não há dinheiro para oferecer. Não há diamantes para oferecer. Não há riquezas para oferecer. O que é que eu posso fazer? Eu oro 1 minuto e carrego no play, a oração vai. Eu oro, envio orações, eu falo, porque vivemos tempos difíceis. Como servir a Deus? Com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Não esperes até ter muito para servir a Deus. Serve a Deus agora, hoje, dia 27 de fevereiro, amanhã, dia 28 de fevereiro. Serve a Deus agora. Deus quer usar-te como és e com o que tu possuis. Mas o que acontece? Moisés continua a dar desculpas, como nós fazemos também. Agora, capítulo 4, versículo 10, Moisés disse, então disse Moisés, Senhor, eu não sei falar. Eu não sou eloquente, nem outrora, nem depois que falaste comigo. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Sabem, na língua original, no hebraico, o que é que isso quer dizer? Moisés era gago. Moisés era gago. Então, era a última pessoa que Deus poderia escolher para chegar diante de Faraó e falar. Ele era gago, mas Deus escolheu um incapaz para fazer aquilo que Deus era capaz de fazer. Moisés está a dizer, eu não tenho capacidades, eu gaguejo, eu sou tímido. Moisés é conhecido como o manso, o homem manso que existiu. Eu sou tímido, eu não sou líder, eu não sei falar, eu não sou como os outros, eu não sei fazer nada. O que podemos aprender aqui? Quando Deus chama alguém, ele não chama porque a pessoa tem capacidades. Por quê? Porque no trabalho de Deus só existe uma pessoa que é capaz. E quem é? É Ele. É Deus. Este é o maior equívoco da igreja contemporânea. Os pastores acham que são grandes pastores. Isto é uma mentira. É uma falácia. Não existem grandes pastores. Os pregadores acham que são grandes pregadores. É outra falácia. Não existem grandes pregadores. O único que é grande é Deus. O único que é grande ao longo da história é Deus. Não existem grandes na humanidade. Deus usa aqueles que não são nada para o seu trabalho. Por isso, Deus quer usar-te. Deus quer usar-te. Eu não sei como, mas Deus quer usar-te. Se conheces um ucraniano, liga para ele. Eu hoje mandei uma mensagem para 2 ucranianos. Dei notícias. Como é que está a vossa família na Ucrânia? A doutora Dina mandou uma mensagem lá no grupo a dizer
fulana está bem, nós já conversamos e está bem. Eu não sei, mas há coisas que podem ser feitas. Orem pelos ucranianos, mandem mensagem para os ucranianos, deem um conforto, façam qualquer coisa. Deus capacita-nos e Ele quer usar-nos. Deus é capaz de capacitar todos aqueles que Ele chama. No trabalho de Deus, como eu disse, não existem pessoas capacitadas, mas existe um Deus que capacita as pessoas que Ele chama. Vocês notaram uma coisa? O número 40 é interessante nesta história. Moisés foi para o deserto, ficou 40 anos no deserto, sem saber que havia de guiar o povo de Deus por 40 anos no deserto. 40 anos que ele passou no deserto, voltou do deserto, Deus libertou o povo, Moisés atravessou o Mar Vermelho, em vez de entrarem logo na terra de Canaã, que podiam em pouco tempo, ficaram a viver, a rodear no deserto, lutando contra os cananeus, contra todos os outros, durante 40 anos. Totaliza 80 anos de deserto. Qual é o teu deserto? A vida tem desertos. E é nos desertos que Deus testa a nossa paciência. É quando parece que tudo está a correr mal na nossa vida, pode ser o teu deserto. Calma, Deus quer usar-te no teu deserto, quando as coisas não estão a correr bem. Então, muitos de nós achamos que somos capacitados e ainda não percebemos nada de facto. Por isso eu creio que Deus traz desertos para nós percebermos que não somos nada. E é no deserto que nós aprendemos que é Deus que vai fazer o trabalho. É simplesmente uma negação. A quarta desculpa e última de Moisés, capítulo 4, versículo 13. Moisés disse: Senhor, envia outro. Eu não posso. Envia outro, envia aquele a quem tu has de enviar. Êxodo 4:13. Ele simplesmente, Moisés está a dizer: oh Deus, eu não quero, por favor, para mim não dá. Envia outro. Então, nós sempre achamos que os outros devem ir. Os outros podem ir, eu fico. Não, Deus, vai outro. Aquilo é muito perigoso. Aquele ambiente para mim é muito difícil. Eu não posso ir para a África, há muita guerra lá. Eu não posso ir para aqui, não dá. Eu não posso pastorear aquela gente porque eles são problemáticos. Nós sempre achamos que os outros é que podem. Então, ele diz, envia outro. Mas nós concluímos que quando Deus chama alguém, é porque é essa pessoa que ele quer e não outra. E Moisés foi. E Moisés foi. Moisés foi e libertou 2 milhões de pessoas, sem carros, sem aviões, sem nada. Atravessaram o Mar Vermelho rumo à Terra Prometida. Agora, conclusão, meus amados irmãos. Nós estamos neste momento da história. Dias difíceis não são dias para sorrir e para brincar. Não são dias para sorrir e para brincar. Dias difíceis. Mas se estás vivo, estás cá, é porque Deus te chamou para a sua obra. Não é preciso, às vezes, sair para muito longe, mas onde tu estás, na tua cidade, aí em Brasília, onde está o Moisés, em Santa Catarina, onde está a Rita, em Curitiba, onde está o Eugênio, no Rio de Janeiro, onde está a Gláucia, em Lisboa, onde está o Serafim, onde estamos nós, lá na África do Sul, onde está a Serafina, a Sónia está em Angola, nós estamos aqui, é onde nós estamos, o local que Deus nos chamou. Como vais responder a essa chamada? Esse é o desafio. Como vais responder a essa chamada? Deus quer usar-te como tu és. Não sejas... Eu sou o Beto.
Muitas pessoas dizem, oh, pastor, tem que mudar. Não, a não ser que seja para bem, mas eu sou o que eu sou e Deus vai usar como eu sou. Como eu sou. Eu não tenho de ser outro. Eu não tenho que imitar outra pessoa. Eu prego dessa maneira, é assim que eu vou pregar. Eu amo as pessoas, é assim que eu vou amar. Eu não tenho que odiar, eu não tenho que me vingar, eu não tenho que ser diferente. Tu não tens que ser diferente, tu tens que ser aquilo que tu és e Deus vai te usar como tu és, no teu trabalho, na tua universidade, na tua família, no teu casamento, no teu relacionamento. Deus vai usar-te como tu és, com as tuas capacidades, com as tuas incapacidades. Deus quer usar-te com aquilo que tu possuis, porque Deus vai capacitar-te. Deus não vai deixar de lado. És tu mesmo quem Ele quer. Ele não quer outro. Sabem? É muito interessante nesta história. O Moisés foi com o Arão. Sempre. Foram os dois. Sempre foram os dois. Mas sabem quem falava? Era Moisés. O gago. O gago. Era sempre Moisés que falava, porque não era o Arão que Deus queria. Deus queria o Moisés. E Deus quer-te a ti. E qual é a promessa? Qual é o sinal? Êxodo 3:12. Deus lhe respondeu, e Deus nesta tarde, nesta noite, quer responder a ti. Eu serei contigo. Eis o sinal. Eu serei contigo. Bondoso Deus e bondoso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, aquele a quem nós reverenciamos, nós conhecemos pelo Espírito que habita em nós, mas não conseguimos decifrar realmente quem tu és, porque assim seríamos deuses como tu, e nós somos homens. Mas tu és o Deus poderoso, o Deus generoso, o Deus capaz, o Deus misericordioso, o imutável Criador da existência. E é a ti que nós apelamos nesta hora. Senhor, usa-nos como tu quiseres. Usa-nos. Nem que seja para oferecer um copo d'água a um ucraniano que tenha sede. Mas usa-nos com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos. E eu peço encarecidamente, Pai, nos dês corações de oradores, no sentido de oração, que nós possamos ao menos orar. Porque para orar não precisamos de abrir a boca. Nós só precisamos de nos ajoelhar e no silêncio nós podemos orar. E milhões pelo mundo orando, fazendo correntes de oração. Quem sabe tu libertarás a nação da Ucrânia ou permitirás até a ida a Israel e tu farás a tua vontade no cumprimento da profecia. Obrigado, Pai, porque nós vivemos num país, todos nós aqui, em que há paz e não há guerra. Nós te agradecemos por isso. No nome de Jesus Cristo. Amém.